vamos lá, gente, quando qualquer pai, qualquer mãe vê uma notícia dessa, né, uma notícia dessas, a gente pensa o quê? Ai, nunca mais deixo meu filho com ninguém. Mas a gente sabe que a realidade da mulher que trabalha não é essa. Então a gente precisa ficar atento aqui aos sinais. Esse vai ser o nosso assunto de agora. Participa com a gente. Você já viveu alguma situação parecida? Ou então, quais são os cuidados? O que você observa também com os seus pequenos, né? Na hora de deixar tanto na escola, na creche ou com alguém em casa. Participa com a gente aqui desse debate. Eu recebo Luana Marocchio, que é psicóloga. Obrigada, Luana, pela sua participação. Boa tarde. E Nicele, gente, Almeida, que está aqui com o coração também pulando para fora da boca, né? Quando vê uma reportagem dessa, Nicele, boa tarde. Exatamente. Nós que temos filhos, principalmente filhos pequenos, a gente fica apreensiva quando vê uma matéria dessa, né? Você tem 3 filhos? Eu tenho uma moça de 17, o Davi de 9 e o Isaac, que vai completar 4 agora. Então, assim, o Davi, ele já sabe se defender, assim, entre aspas, né? Pelo menos te contar, né? Exatamente. Agora, o Isaac é 3 anos? Criancinha, né? Exatamente. Você já passou por alguma situação que não me senti segura, né, de tal pessoa, de tal lugar? Você já passou por esse sentimento? Olha, graças a Deus, todas as pessoas que passaram pela minha casa sempre, sim, foram de confiança. Saiu uma pessoa, a Marluce, agora entrou outra, a Leonara, super de confiança, porque eu pego referência, né? Agora, aconteceu no passado, uma situação o Isaac era até pequenininho, ele chorava bastante quando eu ia trabalhar. Grudava nas minhas pernas e eu achava aquilo que não era normal. E ele não sabia falar direito. Então, assim, eu achava algo de estranho estava acontecendo. Então, o que eu fiz? Eu achei melhor, na época, dispensar a pessoa, entendeu? Falei que arrumei uma desculpa e preferi dispensar. Hoje tem câmeras que a gente pode estar instalando, não sei se, né, pela lei se pode, mas assim, hoje tem várias maneiras para você conseguir evidenciar, como essa mãe conseguiu, né? Pois é, Luana, a gente fica nessa dúvida, né? Nós, pais, às vezes a gente suspeita de algo, mas será que é coisa da minha cabeça? Ou será que não é? Como que a gente consegue ter um pouco mais dessa proximidade da certeza, percebendo esses sinais? Quando não é óbvio, né, assim, no corpinho e tudo mais, a criança apresenta comportamentos, como o Isaac, por exemplo, que tem quase 4 aninhos, já dá para notar comportamentos muito diferentes da criança quando ela está sendo violentada, mesmo que só psicologicamente, né, por pressão, por medo, ela começa a não querer estar do lado daquela pessoa, né, que causa essa ameaça. Então, assim, quando é um bebê é muito mais difícil, né? Acaba sendo através dos sintomas físicos mesmo, né? Da agitação, às vezes. O sono também é uma coisa que muda muito. A criança começa a ter muito pesadelo, começa a não querer ficar sozinha nos espaços. E quando a criança começa a falar, por outro lado também, tem aquela história, às vezes a criança fantasia algumas coisas. Pela fala dela, a gente consegue saber se ela está fantasiando ou se de fato é real. Então, um único fator, ele é sempre isolado, né? A gente tem que atribuir esse fator a outros. Então, é a fala, a gente vai começar a questionar e observar. E aí, de repente, inserir, né, essa cuidadora, essa babá, nesse contexto. Fulaninho trouxe tal coisa. Por isso que quando a gente contrata alguém para estar dentro da nossa casa, é tão importante ter esse diálogo esclarecedor. Você colocar claro ali para a pessoa que você está contratando as expectativas que você tem em relação ao serviço que ela está prestando. Então, assim, eu quero que você trate meu filho assim, assim, assim. Se ele fizer tal coisa, eu quero que você haja assim, assim, assim. Porque ela está prestando um serviço, ela está fazendo aquilo que eu poderia estar fazendo se eu não tivesse meu trabalho, né? E essa comunicação clara, essa união, é um trabalho em equipe, assim como a escola, né, faz. Se todo mundo estiver em harmonia, a música ela não sai desafinada, né? Agora, a gente está falando aqui na hora de contratar alguém para cuidar dos nossos filhos em casa, mas a gente tem que prestar atenção em qualquer que seja o local. Pode ser na creche, pode ser na escola, né? Quantas e quantas vezes a gente já noticiou aqui casos de pessoas em creches. E aí hoje o Isaac é meio período na escola, meio período em casa. Exatamente. Você fica atenta, mesmo que você confie na escola, mesmo que você confie na creche, você fica atenta a esses sinais? A todo momento.
Quando eu pego o Isaac, quando eu pego o Davi na escola, eu pergunto, e aí, como é que foi o dia hoje? Aprendeu? Como é que foi na sala? A gente, mamãe, hoje eu fiz, fala assim, hoje eu fiz isso, fiz aquilo. Aí o Davi, hoje... Então, assim, por aí você consegue captar alguma coisa, entendeu? Olha esse relato que acabou de chegar pra gente aqui nas nossas redes sociais. Luana Marocco, você vai cair para trás. Tem uma mãe que diz, eu acabei de descobrir que há 2 anos a babá batia, maltratava e ameaçava minha filha, que hoje está com 5 anos. Só que ela não tem provas concretas, só as falas da minha filha e o choro, né? E aí, como proceder? Até fome a mesma fazia a criança passar. Sono obrigatório, ameaçar para não me contar nada. Não tenho provas porque, né, era a babá que estava em casa. Mas a filha hoje conta. E é aí que, às vezes, os pais não sabem agir nessa hora e até mesmo como conversar com os próprios filhos sobre o que aconteceu com eles. Ainda mais uma idade tão pequena, eu sinto muito, né, por você ter vivenciado isso, sua filhinha também. Nesse caso, então, o mais indicado é levar essa criança para uma terapia, né, deixar ela naquele espaço ali integrado, através do lúdico, ela ir ressignificando essas questões, né, eu não sei como que tá a rotina dela hoje, mas proporcionar a essa criança ambientes mais seguros possíveis e dar sempre abertura para que ela fale o que ela quiser, expresse da forma que ela quiser, né? E dê significados para isso, né? Porque tem isso, né? Às vezes, essa pessoa, essa cuidadora, faz ameaças. Então, a criança nem sempre vai contar isso para os pais. Você tem medo, por exemplo, do Isaac, que aí está nessa fase inicial da verbalização com a família, dele omitir algo para vocês? Ele pode até omitir por ele ser criança e ter medo. Mas, ao mesmo tempo, de uma maneira ou outra, se você souber conduzir, ele vai soltar. Como que a gente conduz, Luana? Quando você vai percebendo alguma coisa diferente, porque nada é do nada, a gente tem que entender isso, né? A criança já está apresentando, os pais, né, pelo menos deveriam conhecer seus filhos. A gente sabe quando a criança está diferente, né? Porque eles são muito espontâneos. Crianças não são automatizadas, não são robozinhos. Quando elas começam com um comportamento, assim, mais um embotamento emocional, né? Começam a ficar mais isoladinhas ou muito agressivas ou quererem chamar muito atenção. É uma discrepância, assim. Então, você começa a conduzir. Meu filho, você não é assim, alguém fez tal coisa, alguém falou alguma coisa para você, né? Você está com medo de alguma coisa? Você vai comendo pelas beiradas até que ele se expresse. E vai observando como ele se expressa em outros locais. Num parquinho, após a escola. Aí você entra em contato com a escola, com as tias da escola, com as outras crianças. Às vezes, as mães de outros alunos ajudam a gente, né? Falam assim, olha, fulaninha chegou aqui em casa falando que fulaninho de tal falou isso para ela. Então, através de outras crianças, a gente também fica sabendo muitas informações. Importante é isso, né? A gente ficar atento aos sinais, se comunicar com outras mães, o que é muito importante também. Tem uma pessoa que diz aqui, olha, eu sou babá há muitos anos e, olha, isso dói meu coração. Eu cuido das minhas crianças como se fossem meus filhos. Eu fiquei muito triste com essa situação. Trabalho em uma casa há 3 anos, já estou lá desde quando o bebê tinha 3 dias. E a gente precisa valorizar os profissionais que cuidam dos nossos filhos com todo o amor e carinho. Quando a gente mostra uma situação dessa, isso não é profissional. Isso daí não tem nem nome, tá? Porque é uma pessoa que escolhe a profissão de se formar em enfermagem, que é se doar ao próximo, trabalha numa UTI neonatal e tem uma coragem de fazer isso, acho que é o fim do mundo, né? Não tem, essa pessoa, sinceramente, não tem coração, né? Pelo menos não tem empatia e compaixão, né? Porque uma criança